Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Hadi e hoje eu vou falar sobre sonhos. É legal essa palavra porque é bem abrangente, né? E sonhos meio que quer dizer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ela é bem universal, né? Todo mundo de alguma forma quer alguma coisa e essa coisa quase sempre ela é não exatamente o que a gente tem agora, né? É isso que classifica meio que um sonho. Então existe uma realidade que eu tenho ela agora e o que eu quero é uma realidade de alguma forma diferente da de agora. Então, obviamente, a palavra positiva, ele vem do lado aspiracional, mas ele também vem de uma coisa, de uma certa incomodação, né? Ele é um problema que a gente quer resolver. E é legal porque, para mim, o que separa principalmente uma criança, ou o nosso lado mais infantil de um adulto, é que os sonhos que a gente tem vão sendo mortos e assassinados um a um, até eventualmente a gente tem meio que um sonho, ou dois só, que eles em si podem se tornar de alguma forma uma realidade. É legal porque quando a gente tá ainda no modo totalmente aberto e menor e sem ainda a noção da realidade, a gente imagina todas as possibilidades, né? Eu quero ser um astronauta, eu quero ser uma bailarina, eu quero ser qualquer coisa. E como a gente não é nada ainda, tudo é possível, a gente experiencia um pouco essa possibilidade e ela nos alimenta, né? Só que ao longo da vida, se a gente não for começar a talvez escolher uma coisa ou outra e continuar nessa pluralidade de possibilidades, meio que nada vai acontecendo, né? E todos os sonhos eles meio que se transformam em sonho nenhum. Eu acho legal porque por mais que faz sentido a gente sonhar e sempre querer sonhar e querer mudar o nosso estado atual para um estado desejado, eventualmente a gente vai ter que meio que de alguma forma sacrificar vários dos outros sonhos, ou a maioria deles, para escolher meio que um só ou dois, para a gente conseguir ser qualquer coisa. Porque se a gente ficar meio que só sonhando com as possibilidades, a gente acaba não sendo nada, né? Eu acho que essa é meio que uma grande armadilha, assim. Eu fiquei nessa armadilha por muito tempo, até hoje às vezes eu volto para ela, e eu sinto cada vez mais as novas gerações, elas estão indo cada vez mais nesse modo, né? E faz sentido, porque antigamente, como a gente tinha que sobreviver, não tinha muito tempo para sonhar, né? Meu sonho era ter uma comida no final do dia, né? Era ter um teto em cima da minha cama para eu dormir. Então não tinha muito espaço. Então, quando nossos antepassados foram trabalhando para chegar aqui onde a gente está, foi nos gerando possibilidades de fazer sonhos maiores ainda, né? E menos emergenciais, e menos sobre sobrevivência. Só que a desvantagem é que a gente pode ficar meio que sendo um sonhador eterno. E é isso para mim que é a síndrome do Peter Pan, por exemplo. É a gente viver num Neverland, onde a gente nunca cresce, e por não crescer, né? E onde a gente não cresce, tem todas as possibilidades que existem, né? E é gostoso viver num mundo de possibilidades. E isso que é ser criança, né? Quando tu é criança, tu não tem ainda nenhum comprometimento, não tem uma responsabilidade, e tudo que tu quiser ser, você pode ser. Isso é real, de alguma forma, porque existe a possibilidade. A gente literalmente, qualquer pessoa pode acabar sendo qualquer coisa, né? Mas isso só vai se realizar se de alguma forma a gente parar de sonhar, sabe? Parar de meio doido. Então, por mais que faça sentido a gente alimentar esse nosso lado, que é viver num mundo ideal diferente do mundo que a gente vive agora, se a gente não realmente fazer o sacrifício de abrir mão de todas essas possibilidades que a gente pode ser e todos esses sonhos, a gente acaba sendo meio que coisa nenhuma. É uma coisa muito triste, de repente, tu ficar com 25, 35, 45 anos de idade e tu fala, pô, e agora? O que tu é? Fala assim, eu não sei exatamente o que eu sou ainda, não sou nada muito bem, mas eu ainda posso ser tudo, de repente. E por mais que sim, né, a gente ouve essa história de pessoas que 50 anos mudaram tudo e é possível, eventualmente essa mudança ela só acontece quando acontece o sacrifício de todas as outras possibilidades. Isso é uma coisa meio dura, assim, acho que a gente não quer falar muito sobre isso, mas é meio que o único caminho, né? E é importante, eu não tô falando que a gente não tem que ser um homem renascentista no sentido de ser multidisciplinar e não tão específico e mais universal, mas que isso é uma tendência, né? Isso é que alimenta meio que a alma da maioria das pessoas, mas é que mesmo a gente tendo vários temas que a gente se interessa em várias coisas, eventualmente a gente vai ter que meio que abrir mão de várias dessas possibilidades e focar numa só, pelo menos por algum tempo, 3, 6 meses, 1 ano. E só depois que a gente dedicar esse tempo meio que sacrificando a pluralidade das possibilidades que a gente realmente vai conseguir fazer que o sonho deixe de ser um sonho e não vire só um imaginário, uma coisa que poderia ser incrível se a gente chegasse lá e meio que nunca se realiza, né? Por mais que a gente tenha que sonhar e é saudável a gente alimentar o nosso lado sonhador, a gente meio que tem que dar uma matada nele também de vez em quando, dar uma limitada assim, ou pelo menos dar uma direcionada para algum lugar específico e falar assim, beleza, tudo é possível, o mundo é incrível, a gente pode transformar tudo e ter outra realidade. Vamos focar numa coisa específica, em um problema específico, numa realidade específica que a gente quer modificar. E daí com isso, todas as outras coisas que também me incomodam, que também gostaria que fosse diferente,
eu vou realmente talvez ter que abrir mão delas. Isso é uma coisa difícil de fazer, isso é uma coisa que o adulto faz e só com o tempo e com a maturidade que a gente vai entendendo, né? São as pequenas coisas, por exemplo, quando a gente aceita casar com alguma outra pessoa, a gente tá literalmente matando o sonho que a gente tinha com 15 anos de idade de casar com a Avril Lavigne, por exemplo, e casar com qualquer outra mulher que existe, ou qualquer outra experiência. Eu tô meio que abrindo mão de todas essas possibilidades de como poderia ser a minha mulher ou a minha vida sem mulher, talvez, ou com muitas mulheres, para ficar com uma só. Tipo, e é só quando acontece esse sacrifício que a gente abre mão de todas as possibilidades que a gente realmente constrói alguma coisa. E daí, obviamente, é um passo mais pra frente, ainda maior ainda, quando a gente tem um filho, né? Esse é o caso clássico que o pessoal fala do sacrifício do filho. E antigamente, quando eu não tinha filho, eu falava, putz, cara, muito ruim, sabe? Essa carga negativa que a gente põe na criança. Mas é que não tem outro jeito de dizer, porque quando a gente tem um filho, a gente literalmente sacrifica, cara, muitas possibilidades, muitas coisas que poderiam ser, vão ter, por mais que aconteça, vão ter que acontecer de uma forma totalmente diferente, né? E o principal sacrifício é, eu tenho a minha vida, eu tenho o que eu quero fazer, eu tenho o estado desejado que eu quero chegar, e daí quando tenho um filho, de repente não é mais sobre isso, beleza, eu também tenho, só que agora o que eu quero é o estado desejado pro meu filho, né? Mas ao mesmo tempo, faz parte da jornada do herói, né? Se for ver, o herói nunca é movido só pelo que ele quer fazer e pelo bem que ele quer gerar pra ele mesmo, né? Ele quer gerar esse bem pra outras pessoas. É movido por essa vontade de fazer o bem pras outras pessoas, de mudar a realidade das outras pessoas, que ele consegue atingir seu potencial, né? Acho muito forte essa ideia. Desde o matrimônio e desde ter filho, até qualquer momento quando a gente escolhe a faculdade, quando a gente escolhe alguma coisa pra focar e vai atrás de um projeto, é engraçado ver que a gente tá meio que matando todo o resto. Porque cada segundo a gente tá fazendo uma escolha, né? O que eu vou fazer agora? Tipo, pra que direção que eu vou? Como que eu vou resolver os problemas do mundo e agregar valor pra minha vida, pra vida da minha família e pras outras pessoas? E quando eu tomo essa decisão, eu tô literalmente eliminando todas as infinitas outras decisões que poderiam também agregar um valor de uma forma diferenciada, né? Eu acho isso muito importante, a gente meio que não pensa muito sobre isso, a gente vive num mundo meio da fantasia e poético sobre, cara, vamos sonhar, sonhe, alimenta esse teu lado sonhador pra mudar a realidade. Quando, beleza, isso é importante, né, na fase de brainstorm, vamos dizer assim, só que a gente só vai realmente agregar valor quando o sonho deixar de ser um sonho, e o sonho só deixa de ser um sonho quando a gente literalmente elimina e mata quase todos os outros sonhos e escolhe uma coisa só ou duas coisas só, né? É legal esse valor quase intrínseco do sacrifício e da eliminação, quase da limitação, que transforma um sonho em algo que realmente tu se transformou, né, e tu transformou a realidade, tu modificou alguma coisa. E isso tem utilidade em si, enquanto uma ideia, ela meio que não tem utilidade nenhuma. E é isso. Espero que isso faça sentido pra ti, independente de onde tu tá ouvindo. Segue do outro lugar também. E se tu quer ouvir mais sobre isso, sobre outro assunto, escreve aí e a gente se fala. Valeu!